Então, pessoal, configuramos aqui os nossos dois circuitos. Então, perceba o seguinte. No nosso caso do circuito dos lógica básica, nós colocamos aqui lógica básica no nome, tudo bem? Vai ser o circuito das lógicas básicas. A notação eu coloquei exemplo 1 é x01. O campo notação, pessoal, ele precisa ser pequeno, tá? Porque ele vai ficar dentro deste símbolo aqui, como vocês estão percebendo ali em cima. Tudo bem? Aqui do lado. Então ele precisa ser informações pequenas, não pode ser uma palavra muito grande, tudo bem? E aqui na descrição eu coloquei lógicas AND, OR e NOT, tudo bem? Por hora, vamos trabalhar só com essas configurações, tá? Mais à frente eu vou mostrar a importância das demais. Vou clicar aqui em OK. Observe o seguinte agora, se eu colocar meu mouse em cima aqui do exemplo 1, percebe que ele coloca ali ó, as informações, lógicas básicas, lógica AND, OR e NOT. Ou seja, aquilo que eu coloquei na descrição, ele aparece aqui, ó. Tudo bem? Da mesma forma aqui no lógicas derivadas, vamos aqui em circuito, circuito lógico, e aí nós vamos colocar aqui, como eu já configurei, lógicas derivadas. Exemplo 2 é x02, percebe que vai ficar aqui dentro essa informação. E aqui embaixo eu coloquei um descritivo, né? Lógicas NAND, NOR, SHOR e NSHOR, ou XNOR, tudo bem? Então eu vou dar OK aqui. Perceba que quando eu coloco o mouse em cima do bloco ali, ó, ele aparece aqui, ó, aquela descrição que eu falei. Lógicas derivadas, lógicas NAND, NOR, SHOR e NSHOR, tudo bem? Então temos aqui os dois circuitos lógicos, o lógicas básicas, agora está na área de trabalho. Se eu clicar duas vezes no lógicas derivadas, eu vou para a área de trabalho dos lógicas derivadas. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Vamos colocar alguma coisa na área de trabalho, né? Porque está muito vazio. Então, abre aqui lógicas básicas, dê 2 cliques. Nós vamos trabalhar agora, pessoal, com a nota de texto, tudo bem? Basta você clicar, arrastar e jogar na tela, tudo bem? Ele vai abrir essa caixa de texto, tá? Você pode digitar aqui, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui, tutorial Logic Circuit. E essa aqui é lógicas básicas, tudo bem? Perceba o seguinte, pessoal, eu posso configurar aqui, se você quiser nessa caixa de texto, o tamanho da fonte, vou colocar um número 28, por exemplo. Vou colocar o tutorial Logic Circuit em negrito e o Lógicas Básicas, que é o nosso tema, em itálico. Tudo tranquilo? Não vou mudar o tipo da fonte, mas eu poderia, tá? Aqui você tem que mudar o tipo da fonte, né? Por exemplo, enfim, tem vários modelos aqui de fonte, tá? Times New Roman, etc. Eu não vou usar isso agora, vou deixar na fonte padrão dele. Tranquilo? Vou dar OK aqui. Perceba que assim que você dá OK, olha só, a caixa de texto ela tem um tamanho. Você pode aumentá-la ou diminuí-la. Eu vou aumentar aqui, ó, e aí fica uma linha só. Então, tutorial Logic Circuit, na parte de baixo, lógicas básicas, ok? E você pode arrastá-la para qualquer lugar da área de trabalho. Ó. Note que eu estou transferindo aqui para vários lugares. Eu vou deixar na parte superior direita aqui, tá? Só para fins de exemplo. Tranquilo? Se eu quiser no circuito lógicas derivadas, perceba que eu não tenho nada, né? E aqui no lógicas básicas eu tenho essa caixa de texto. Para ficar o padrão igual, eu vou copiar com Ctrl C, tá? Ou se você preferir, você pode vir aqui no editar e clicar em copiar, é a mesma coisa, tá? Mas Ctrl C. Você vai lá no lógicas derivadas e dá um Ctrl V, ou se preferir, vem aqui em editar e colar, tá? Percebe que ele copiou o texto do Lógicas Básicas e colocou o mesmo texto no Lógicas Derivadas, né? Agora está errado esse texto. O que eu faço? 2 cliques em cima da nota de texto, ele vai abrir essa caixa de diálogo. E aí eu vou aqui e edito apenas o que eu quero. Então essas aqui são as derivadas. Tudo bem? E vou dar OK aqui agora. Então olha que legal. Também poderia arrastar para qualquer lugar da área de trabalho, mas eu vou deixar ela ali mesmo, tá? Então, ó, lógicas básicas, lógicas derivadas. Perceba que aqui em cima também está esse nome. Tranquilo até aí, pessoal? Ficou claro, então? Então, dentro de um mesmo projeto, eu posso ter vários circuitos. A ideia do projeto, pessoal, é a ideia de uma pasta. Imagina que eu criei uma pasta chamada tutorial. E dentro dessa pasta, eu vou colocar vários circuitos diferentes. Nesse exemplo aqui, eu estou usando lógicas básicas, é um circuito, lógica derivada é outro circuito. Beleza até aí? Então agora vamos aqui para a nossa aba de elementos, tá? Só para fins de exemplo. Então como eu estou trabalhando com as lógicas básicas inicialmente,
eu vou colocar na minha área de trabalho das lógicas básicas, respectivamente as lógicas básicas AND, OR e NOT. Tudo bem? Então vamos lá, vou pegar aqui a porta AND com duas entradas, clica, arrasta, joga na tela. Vou pegar na minha porta OR com duas entradas também, clica, arrasta, joga na tela. Beleza? E uma NOT também, clica, arrasta, joga na tela. Não foi, né? Agora foi. Legal? Então aqui, pessoal, eu tenho uma porta AND, aqui eu tenho uma porta OR e aqui eu tenho uma porta NOT. Legal? Então, coloquei os três elementos aí na área de trabalho. Então, esse é o meu circuito lógicas básicas, tudo bem? A gente não vai montar um circuito agora, tá? É só para vocês entenderem aí as configurações de como fazer essas atividades aí. Como executar, né, essas montagens, tudo bem? Percebe que se eu der dois cliques nas lógicas derivadas, não tem nada, porque eu não inseri nada lá ainda. Então, lógicas básicas, o circuito chamado lógicas básicas, tem três portas adicionadas. E no circuito lógicas derivadas eu ainda não tenho nada, mas eu vou adicionar as quatro lógicas derivadas. Quem são elas? NAND, NOR, vou clicar e vou arrastar, SHOR e XNOR ou NSHOR, mesma coisa, tá, gente? Então tá aqui, ó. Então observem aqui, ó, NAND, NOR, SHOR e NSHOR ou XNOR, né? Então aqui as minhas lógicas derivadas. Legal? Perceberam, pessoal, como é fácil de manipular as coisas aqui? Então, se eu clicar duas vezes no meu circuito lógicas básicas, eu estou com AND, OR e NOT. E se eu clicar duas vezes no meu circuito lógicas derivadas, eu estou com a NAND, com a NOR, com a SHOR e com a NSHOR ou XNOR. Beleza, pessoal? Até aí? Então, eu tenho dois circuitos aqui. Então, eu posso alternar entre um circuito e outro, né? E vamos deixar ele mais legal, vamos colocar um nome em cada porta, só para fim de exemplo. Você pode adicionar uma nota de texto diretamente aqui, tá? É uma opção, eu vou clicar aqui, vou arrastar e vou colocar aqui, e ele abre essa caixa de diálogo. E aí eu coloco aqui que isso aqui é a lógica AND, né? E vou formatar aqui, vou colocar uma fonte tamanho, por exemplo, 28, né? Negrito, e vou centralizar. Vou dar um OK. Perceba que a nota de texto, quando ela é inserida, ela fica grande, ó. Normal isso, tá, gente? Vocês podem diminuí-la aqui e colocar perto da sua representação. Ela não tem, pessoal, nota de texto não tem nenhuma finalidade, nesse caso, né, de simulação. Ela é apenas um texto que vai próximo desse caso da porta. A porta, sim, é um elemento lógico, né? Essa informação aqui é apenas uma informação como caractere. Então eu tenho aqui a minha porta AND, tudo bem? Vou copiar essa nota, Ctrl C, Ctrl V, vou colar. Essa aqui vai ser a minha porta OR, tudo bem? Vou novamente copiar e colar e vou batizar aqui a minha porta inferior, que é a minha porta NOT. Tudo legal? Então, nas minhas lógicas básicas, como nós já estudamos aí em vídeo aulas específicas do canal Ensino Educação, você tem aqui AND, OR e NOT. Fazem parte das chamadas lógicas básicas ou lógicas elementares, né? A partir dessas três lógicas, vocês lembram que nós chegamos nas lógicas derivadas. Então eu vou copiar essa nota de texto aqui, pessoal, Ctrl C, vou lá na minha lógica derivada, no meu circuito, vou dar um Ctrl V e vou editá-la. Clica duas vezes em cima, basta digitar aqui NAND, né? Ok. Vou copiar e colar novamente, tá? Aqui eu vou colocar a porta NOR, tudo bem? O bacana de copiar e colar diretamente, pessoal, é que você não precisa ficar configurando a letra de novo, né? Você já fez isso, já fez a configuração que você deseja. Então agora basta você editar a informação. Então, porta SHOR. E por último, e não menos importante, a porta NSHOR ou XNOR, tá? É a mesma coisa. Tranquilo? Que é a inversão da porta SHOR. Tudo tranquilo, pessoal, até aí? Então nós vimos aí na aula de hoje a questão dos circuitos e dos projetos. Então perceba que eu tenho, nesse exemplo, um projeto chamado tutorial e dois circuitos, lógicas básicas e lógicas derivadas. Legal? Nós colocamos vários elementos dentro do circuito lógicas básicas, né? Um elemento de texto, vários elementos de texto e vários elementos lógicos propriamente dito. E fizemos o mesmo com as lógicas derivadas, né? Colocamos elementos de texto e também os elementos lógicos aqui. Então, perceba que você tem o seu projeto tutorial, nesse exemplo, né? E as notas de texto.
Na nossa guia elementos, pessoal, você tem vários elementos, todas as portas lógicas, básicas e derivadas e mais algumas que ainda não estudamos, tudo bem? Vai ficar um pouco mais à frente essa informação. Legal? Agora, pessoal, o que nós vamos fazer, né? Para a gente fechar essa aula, colocar as variáveis de entrada e de saída. Legal? Isso nós vamos colocar para cada uma das portas. Observem que vamos começar pelas lógicas básicas, tá? Eu vou aqui nas lógicas básicas. Perceba que nós temos duas variáveis de entrada e uma variável de saída para esta porta AND e para esta porta OR. Ok? A forma mais fácil de se fazer isso, pessoal, de se colocar um elemento, é nós adicionarmos um botão. Eu gosto de selecionar aqui a opção comutável, tá? Tudo bem? Para que a gente possa alternar esse botão e vou colocar aqui um nome de variável. Por exemplo, A. Esse meu botão vai ser, o nome dele vai ser variável A. Tudo bem? Então vou copiá-lo e jogar aqui na tela. E vou criar agora um botão chamado B. Tudo bem? Copia, coloca na tela. Está aqui o meu botão chamado B. Então eu tenho duas variáveis de entrada de um bit. Variável A, que é um botão, variável B, que é um botão. Legal? E na saída, pessoal? Na saída, por exemplo, nós podemos usar um LED. O que é um LED? É um dispositivo que liga ou desliga. Tá? Então vou usar, por exemplo, por padrão esse LED. Tranquilo? Então, como é que a gente faz as conexões, pessoal, agora? Muito fácil. Ó. Eu vou pegar e colocar o meu mouse próximo do terminal da variável A, que é o meu botão, e vou arrastar até a entrada da porta OR, uma entrada. Faço isso também com a variável B, legal? E aqui na saída eu faço essa ligação com o meu LED, perceberam? Isso é uma opção de fazer essa conexão. Uma vez feita essa conexão, pessoal, nos resta agora simular essa porta. Como é que nós podemos fazer isso? Basta vocês clicarem aqui no portão de ligado ou desligado. Percebe que no momento que você liga a simulação, o botão fica vermelho, né, indicando que está ligado, pessoal, e você não pode mais editar o circuito, percebeu? Porque o circuito está em execução. Legal? Como é que eu faço uma simulação de um botão, pessoal? Quando ele está apagado, o valor de entrada vale 0. Se eu clicar no botão B, ele fica verdinho, percebeu? Então aqui agora a variável vale 1 e aqui a variável vale 0. Percebe que numa porta OR, 0, OR, 1 dá 1. Então o LED ligou, esse LED vermelho. Legal? Ou o que eu posso fazer? Eu posso ligar o A e não ligar o B. Percebe que 1 OR 0 também vai ligar o nosso LED vermelho. Tudo bem? E agora se eu ligar os dois, ó, A e B valem 1 e portanto a minha saída também vale 1. Então essa é a lógica OR, né, sendo simulada aqui de forma bem simples. Tudo bem? Caso vocês queiram, pessoal, caso vocês não queiram o LED, por exemplo, tem outra opção. Eu vou desligar a simulação. Quando você desliga a simulação, agora você pode editar o circuito, tudo bem? Eu acho isso muito bom no Logic Circuit, porque é uma coisa que você faz na prática. Você primeiro desliga o circuito para poder manipulá-lo. Legal? Uma outra forma de você trabalhar sem ser o LED, pessoal, é o que a gente chama de ponta de prova, tá aqui embaixo. Ó. Então eu vou chamar essa ponta de prova de variável S, tudo bem? E vou colocá-la na área de trabalho. Está aqui minha variável chamada S. Se você não quiser o LED, por exemplo, né, você poderia trabalhar com a variável S. Eu vou fazer isso aqui na porta AND superior, tá? Então eu vou fazer a conexão da porta AND com essa ponta de prova. Se você quiser, pessoal, você pode copiar essas duas variáveis lá para cima, é uma opção, ou inserir novas, não tem problema nenhum. Então eu vou chamar aqui uma variável de x, por exemplo, e vou colocar na área de trabalho. Né? Aqui está o meu botão X, e vou colocar também um botão chamado Y, tá? Só para fins didáticos, e vou também colocar na área de trabalho. Tudo bem? Então eu tenho aqui a variável X e a variável Y de entrada. Legal? Então eu vou fazer a conexão aqui da variável X. Percebam que você tem que clicar exatamente no pino de saída e no pino de entrada, tá, pessoal? Para saber se está conectado corretamente, perceba que eu posso pegar a porta lógica e arrastá-la e as terminações vão junto, né? Se algum conector não for junto, é porque não está conectado. Tranquilo? Então agora eu vou simular novamente, né, para fins de exemplo. Observem agora que eu tenho x igual a 0, y igual a 0, e a saída está me mostrando que o S aqui vale 0. Percebeu? Numa AND, eu só vou ter a saída igual a 1 quando as duas variáveis forem 1. Percebe? Olha aqui. Quando x e y for 1, a saída vale 1.
Diferente da porta OU, né? Que basta que uma das entradas seja 1 para que a saída já seja 1. Legal, pessoal? Bem tranquilo, né? Então, vamos montar aqui também a nossa porta NOT para fins de exemplo, tá? Vou chamar aqui de variável R, variável de saída da porta NOT. Colocar aqui na área de trabalho, legal? E vamos utilizar um botão também, né? Vou chamar de um botão variável K, por exemplo, é o botão que vai ser a variável de entrada desta minha porta NOT. Legal? Já está aqui na área de trabalho. Vou fazer a conexão direta. Tudo bem? Novamente, ó, está bem conectado. E vou simular todo mundo. Perceba que eu estou simulando 3 circuitos, vamos dizer, independentes, né? No mesmo circuito lógico, né? No mesmo arquivo, na mesma área de trabalho, eu estou simulando ao mesmo tempo 3 circuitos independentes, com variáveis independentes. Legal? Então, posso fazer isso de forma individualizada. Então, observe, quando numa porta NOT a variável vale 0, inverteu, vale 1. Quando ela vale 1, inverteu, vale 0. Tranquilo, pessoal, até aí? Essa é a ideia aqui da nossa simulação das lógicas básicas. Lembre-se, para você poder manipular ou fazer qualquer outra coisa, você tem que desligar a simulação, ou por aqui, por este botão, ou aqui em circuito, ligar, desligar circuito. Legal? É só aí que você pode manipular. Tudo bem, pessoal? Então essa foi a nossa segunda videoaula, mostrando principalmente as configurações, né, do que a gente pode fazer na nossa área de trabalho, e utilizando os principais elementos. Na aula que vem nós vamos dar continuidade a isso, mostrando mais alguns componentes que a gente pode utilizar. Tudo bem? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, deixe o seu joinha e até a próxima videoaula.